Hello, and welcome everybody to this second day of the Thinking the Pandemic International webinar. So today we have our panel on philosophy of science, and it's a great pleasure to have here with us as our first speaker, Jonathan Birch. So Jonathan is an associate professor of philosophy at the LSE and also a principal investigator on the ERC-funded project Foundations of Animal Sentience. Before joining the LSE in 2014, he was also a junior research fellow at Christ's College in Cambridge, and he has published widely on various topics in the philosophy of the biological sciences. He's the author of the Philosophy of Social Evolution, which is published in 2017 by Oxford University Press, and he's also a recipient of the prestigious Philip Leverhulme Prize, which recognizes the achievement of outstanding researchers whose work has already attracted international recognition and whose future career is exceptionally promising. So it's a great pleasure to have Jonathan here with us today. Boa tarde a todos que estão aqui acompanhando o segundo dia do webinário internacional Pensando a Pandemia. Hoje nós temos o painel sobre Filosofia da Ciência e nosso primeiro palestrante de hoje é o Jonathan Birch, da LSE. Nós vamos ter 45 minutos de apresentação do Jonathan, em seguida 15 minutos de perguntas. Vocês podem fazer perguntas aqui pelo chat. Caso alguém compreenda o inglês, mas não se sinta tão confortável escrevendo em inglês, vocês podem escrever em português e eu mesmo traduzo para ele. Okay? So, Jonathan, you're up if you're ready. Thanks very much, Felipe. Thanks for the introduction, and thanks too for the invitation. It would be wonderful to be giving this talk in person in Brazil, but sadly the pandemic continues and I'm going to be staring at my own slides, unable to see anyone in a moment. So let's hope that one day we can redo this event again, but this time in person. I'm just going to share the screen. Sorry to pause for a moment while I do that. So the COVID-19 pandemic has been disastrous, I think, both for my country, the United Kingdom, and for yours, Felipe, Brazil. In the UK, we have this wall in London, the National COVID Memorial Wall, where for every victim of the pandemic, someone has drawn a little heart to remember them by. And we're nearly on 130,000 hearts now, which is fewer than the death toll for Brazil, but the UK is a smaller country than Brazil. It has been truly catastrophic. And it raises this question of how could we have done things differently? How could we have done things better? And turning to the future, how can we manage the risk of pandemics better than we have done? For me, that includes two elements. It includes responding better once a new pathogen like SARS-CoV-2 emerges. And it also means prevention, doing more to prevent new pathogens like this from emerging in the first place. And I want to talk about both of those topics today through the lens of the precautionary principle. The slides, by the way, if you're watching this live, might go past rather fast. The link in the corner gives you the slides if you want to go back to them. If you go to bit.ly/thinkingthepandemic, it will bring up the slides to this talk. Now, what could we have done better? Well, one thing most governments didn't do when COVID hit early last year was conduct cost-benefit analysis of different policy options. Cost-benefit analysis is often held up as a sort of gold standard for policy choice. So some people might think the problem was that governments weren't doing enough cost-benefit analysis. But I'm skeptical of that. It's not clear to me that cost-benefit analysis, weighing of costs and benefits in a common currency, where you weight different outcomes by probabilities, is the right tool for this type of major risk. For several reasons. One is excessively wide probability ranges. If you think of the situation policymakers were in at the start of the pandemic in early 2020,
evidence was very poor. The UK's scientific advisors were not even willing to use terms like projection initially. They would not say central projection, let alone prediction or forecast, because they felt terms like that were not appropriate when you have so little idea what is going to happen. They talked instead about scenarios and said, we can't put any probabilities on these scenarios. So you have this problem of being unable to assign probabilities to scenarios. If you try to do so, you either end up with this excessively wide range where you say, well, there's between maybe a 10 and 90% chance of this happening, or you end up introducing an artificial sharpness by just using your prior probabilities, your subjective degrees of belief that are not based on evidence at all. And neither of those is really satisfactory from the point of view of policy choice. Then you have a slightly different problem, which is varying attitudes towards risk. People are sometimes risk averse or risk seeking. When it comes to something like a pandemic, it's not clear to me that to be risk averse or to be risk seeking is irrational. If you're faced with a choice, for example, between 12 weeks stuck at home indoors in total self-isolation versus staying out in the community and exposing yourself to COVID, even if those options are equal in terms of their expected utility to you, measured in something like quality adjusted life years, you still might not be neutral between those options. Some people, I think, would be risk averse and they would much rather take the self-isolation to the risk of COVID. Other people would be risk seeking. They would much rather take the risk of COVID than self-isolation. And I mean, traditionally, cost-benefit analysis does not take these attitudes towards risk into account at all. It just assumes people to be risk neutral. Now, there are technically complicated ways to allow departures from risk neutrality in a cost-benefit analysis. But in the end, you've still got this basic problem that whoever's doing the analysis, the expert, the technocrat, is introducing some big normative assumptions about what sort of attitudes towards risk are appropriate and what are not. And really, I think in a democratic society, we should be trying to settle that question democratically, that question of what sort of attitudes towards risk are reasonable and which are not. And the third main problem for cost-benefit analysis is the problem of value conflict or incommensurability, that the sort of trade-offs policymakers have faced in relation to COVID have forced them to pit human lives against things like educational losses to children and cultural losses to the arts sector. And I just don't think there is an objectively justified common currency in which one can really put all of those consequences and just make a calculation, just crunch the numbers. I don't think it works like that. You have fundamental problems of comparing, a human life to an educational loss. You have a problem of incommensurability. And again, I think in a democratic society, it's important to have some kind of democratic process through which those value conflicts are resolved, not just a calculation exercise. So given all these problems, I think there's a good case for thinking for a major risk like a pandemic, it's right that governments did not set policy using cost-benefit analysis. That's not the right approach. We need a different kind of framework for this sort of major risk. But then what framework do we need? Well, an attractive idea, one that often gets raised in this context, is that maybe the precautionary principle is the alternative framework that we need here. Maybe that's the way to approach risks like this. But then notoriously, there's little agreement on what the precautionary principle actually says or requires. This is the case even in the European Union, where the precautionary principle is talked about a great deal and is even written into law. So what I want to do here is give my view of what applying the precautionary principle to a pandemic should actually mean. And then I'll think about that in relation to some of the decisions policymakers have made in the case of COVID-19,
And I'll then turn to some of the decisions we might want to make in relation to reducing the risk of future pandemics. So the precautionary principle, and a reminder again of the link if you want the slides, bit.ly/thinkingthepandemic, I see as a combination of a very general high-level slogan and a framework for putting that slogan into practice. Here's my formulation of the high-level slogan, that when there's an urgent and credible threat of grave harm, proportionate precautions should be implemented. Now, this, I think, is not a decision rule. It is not the sort of thing where you simply read that and think, yes, of course, I know what to do now. It's not an algorithm for selecting a policy. It's not something you could give to an elite group of technocrats and say, just apply this. So what is the use then of a slogan like that if it doesn't tell you what to do? Well, what it does, as I see it, is express four fundamental commitments. The four fundamental commitments of a precautionary approach to policymaking, which are the following, as I see it, that there are some harms that are sufficiently grave that the state has an obligation to try to guard against them, and that to do nothing, to just say, I've got other priorities, thanks, would be unacceptable. I think that's very plausible, and that a pandemic is exactly the kind of risk that illustrates its plausibility. The slogan also captures the idea that some threats of grave harm are urgent, in the sense that that obligation is activated. The state has an obligation to act now, rather than waiting for the threat to develop further. It would not be acceptable to say, we don't know a lot about this new pathogen, so let's wait 6 months before doing anything. The third commitment is that to justify precautions, the evidence for an urgent threat of grave harm need not be conclusive, which is to say it need not be considered completely scientifically settled. Some things in science are considered completely settled. For example, now, the idea that COVID-19 is caused by a particular virus, the SARS-CoV-2 virus, is a settled question. It's been put beyond reasonable doubt. And this happens a lot in science. If you think of a claim like the structure of DNA is a double helix, this has been put beyond reasonable doubt. Earth is a planet, beyond reasonable doubt. Lots of things in science can be shown conclusively, but a crucial point about precautionary thinking is that we need not show a new threat to exist with conclusive evidence before that obligation to act is created. But there must still be some evidence, and there must be credible evidence. So this term credible is intended to capture an epistemic bar, an evidential bar, that is deliberately set lower than conclusiveness. There has to be some evidence, but it needn't be conclusive evidence. And the fourth core commitment of a precautionary approach is that precautions, when they're justified, should be proportionate to the identified threat. Intuitively, that means they must do enough, but not too much. What that actually means specifically is going to be a key theme of the rest of the talk. So even though that slogan is vague, and even though it doesn't tell you what to do, I think it's very important because it captures and expresses the four fundamental commitments of a precautionary approach to policymaking. These four commitments correspond to four types of what I call mixed judgment, a term that is inspired by Anna Alexandrova and Anya Plutinsky's work, whereby mixed judgment, I mean there's a scientific component to these judgments. You need scientific input to decide whether the threat is credible, urgent, grave, whether a response is proportionate. But they're not questions that should be left entirely to scientists. They also have a strong evaluative component. They depend on our values. What counts as a grave harm for us in our society depends on our values. What counts as an urgent harm for us depends on our values, and what counts as a proportionate response
depends on our values. So you've got these judgments where you might think, well, given that fact and value are so entangled in those judgments, perhaps we should try and separate out the scientific and the evaluative components and then have those judgments made by different people. But I think that would be a mistake. I think that rather than attempting to disentangle the scientific and evaluative components of these judgments, which I think would never be done cleanly, we should instead try to build procedures that can integrate expert input with democratic input in order to make these judgments well, in order to make good judgments of when a threat is grave, credible, urgent, and when a response is proportionate. Now, that's a huge challenge. It's too big a challenge for this talk. I can give you some initial thoughts. If you ask what sort of procedures might do that job, well, I agree totally with Norheim et al., the paper in Nature Medicine, co-authored by two of my colleagues, Liam Kofi-Bright and Alex Verhoeven, that the procedures should be open and inclusive. What we've seen in the COVID-19 pandemic is that the decisions have generally been made behind closed doors, secretively, by governments that don't really want to bring the public into the heart of decision-making. But I think because those judgments are about our values as a society, it's crucially important that the public is brought in some appropriate way. So then the question becomes, what's the appropriate way? I'm quite sympathetic to the idea of citizens' assemblies, where a citizens' assembly is an assembly constructed by randomly selecting a group of citizens from the population, usually stratified to reflect important demographic variables like ethnicity and gender. You need a good number of them, I would say around 300, for the assembly to be appropriately representative. Increasingly now they can meet remotely. They don't have to be physically brought together in a chamber, and they can be supported by scientific advisors. This way of bringing the public into decision-making has been gaining a lot of traction recently, particularly in Europe. In the UK, for example, last year, we had something called the Climate Assembly, which was a citizens' assembly tasked with choosing the best way to achieve carbon neutrality. Traditionally, citizens' assemblies like that have been used for long-term problems like climate change or drawing up new constitutions. But I see no reason in principle why you can't have input from a citizens' assembly into real-time, fast decision-making in an emergency. France has tried something a bit like that this year with this citizens' panel to boost trust in COVID-19 vaccinations, where the panel has been asked, what should we say in order to increase vaccine uptake? Now, that's a very limited role for such a panel. I think in the future, we could be more ambitious in involving panels like this in the really big decisions about the massive trade-offs in responses to pandemics. Now, this idea of bringing the public into decision-making raises all sorts of concerns which can't be addressed in full here. There's a concern about speed. Could the decisions still be made fast enough? I think they could, as long as the questions posed are very clear and precise. Do these assemblies really have the democratic credentials that are often claimed for them? Are they really democratic? Because no one has elected these people. They've just been randomly selected. Though I think Hélène Landemore's book, Open Democracy, makes a good case for thinking that such assemblies really are democratic. And she points out that the original democracy in ancient Athens relied very heavily on random selection of representatives. Still a way of representing, just not the usual way. There's worries about the relationship these assemblies would have to the executive and the legislature. If an executive just ignores what the assembly recommends, is there any mechanism to stop that? There's concerns about what happens if the assembly ends up very misaligned with public opinion. Philip Pettit in particular has worried a lot about this. What if you get runaway assemblies that just come to views that, even though they were randomly sampled,
of views that are nothing like what the public actually thinks and that the public actually hates. There are concerns about accountability, who's accountable for these decisions, concerns about responsiveness. Does the Assembly have any reason to respond if there's a public outcry about what they recommend? Will they be independent enough? Will they be competent to make the decisions required of them? I think these are all really good, sensible concerns to have about the Citizens' Assembly idea, but I don't think there's ever going to be any general abstract answer to all of them. I think it would be a waste of time to write a huge book trying to offer a general response to all of these worries, because it will depend on the context, and sometimes these worries will be extremely sensible and sometimes they won't be. I think it's up to us to design in specific contexts concrete arrangements that will actually mitigate these problems and that will bring the public into decision making in a way that really works. So that's what I'm trying to do to some extent. And I think the precautionary principle and the Citizens' Assembly idea really dovetail with each other very well, in that I think the precautionary principle in its 4 fundamental commitments gives us a starting point for thinking about how democratic input could be brought in to these decisions in something like that way. Now, I've emphasized that the precautionary principle has these 4 elements: gravity, urgency, credibility, proportionality. And I don't have time to talk about all 4 of those elements. I'm going to zoom in on the proportionality aspect. This idea that responses to major threats should be proportionate to the threat. What does that mean? I said earlier that it means the response should do enough, but not too much. What does that really mean? I've been developing an account of proportionality that is based around 5 pillars and a tiebreaker, each of which leaves a clear and feasible role for expert input and democratic input. What I'm trying to do here is construct an account where you can really see how a mechanism where you had something like a Citizens' Assembly supported by scientific advisors really could settle these questions and settle them quite quickly. So what are the pillars then? Here are the 5 pillars. The first one is absolute rights compatibility. Again, a reminder about the link there to the slides, because these pillars will go past fast. bit.ly/thinkingthepandemic. Absolute rights compatibility, that the response doesn't violate anyone's absolute rights. An absolute right in international law is one that can't be suspended under any circumstances. Sometimes the term non-derogable is used. Nothing will override or suspend it. Examples include freedom from medical or scientific experimentation without consent. You can't just go to prisoners and expose them to COVID-19, see what happens. There are some rights that it could never be proportionate to suspend. So a first check is whether the proposed response satisfies that. And this one is mostly, I think, a question for experts, particularly legal experts, to think whose rights might be violated. Are the rights in question absolute? The second pillar then is reasonable compensation, that those harmed by the response will be compensated where this is reasonable. It may not always be reasonable. It's not reasonable if they're culpable for creating the risk. If you think about a classic application of the precautionary principle in Europe, which was to neonicotinoid pesticides, they were banned because they were potentially linked to the collapse of bee populations. And the pharmaceutical companies that made the pesticides were not compensated for this. But you might think they didn't really deserve compensation because they created the risk in the first place. So reasonable compensation is important. Here you can see that the role for the experts is to provide information about who will be harmed by the response. The role for the public, for the democratic input, is to provide an answer to the question who is actually culpable and what is reasonable. The third pillar is consistency. Care has to be taken in formulating what consistency requires here. That
it's often said that the cure must not be worse than the disease. The precaution can't be worse than the threat. It is a precaution against. How to make that precise? Well, if you say the precaution does not generate a new risk, that's too restrictive, because sometimes precautions will generate new risks. But what you don't want is a situation where the precaution creates a new risk that itself calls for a precautionary response, a risk that is itself grave, credible, urgent. Now, in some cases, conceivably, you might have a precaution that creates another very grave risk, but it might be easy to control that risk without undoing your original precaution. So there's a second qualification that's needed too, which is the risk that is created must be one that could not be controlled, except by at least partially undoing or obstructing the precaution that's been proposed. The role for the experts here is to answer this question: will a new risk be generated? For example, if we lock down, will this create a risk of total economic collapse? Will it create a risk of mass unemployment? And to answer the question, could that risk be controlled other than by partially undoing or obstructing the proposed precaution? For rich countries like the UK, that risk of mass unemployment was definitely real, but it could be controlled with a job retention scheme where the government pays people's wages. And that's what happened throughout most of Europe. It didn't need to be controlled by undoing the original precaution, the lockdown. So experts are very well placed to provide input on those questions, but you need democratic input as well to answer the question about how serious the new risk is. Mass unemployment, say, is that new risk grave, credible, urgent, or not? Fourth pillar is adequacy. So we've got absolute rights compatibility, reasonable compensation, consistency, and now adequacy. Again, this takes real care to formulate properly, and I've thought a lot about how to formulate it, because you don't want to say that the response has to make the risk negligible. You don't want to say that the response has to eliminate the risk, because sometimes that just won't be possible, and it wasn't possible in the case of COVID-19. What you want, I think, is that across an appropriate range of credible scenarios, the response must deliver a level of risk reduction no worse than that of other consistent, rights-compatible alternatives that are on the table. Now, to answer that question, you need some expert input. You need the experts to be able to say, in these particular scenarios, what sort of risk reduction are we talking about here? If we close schools, for example, will that remove, what will that do to the risk of the healthcare system being overwhelmed? But you can't leave that entirely to the experts. You also need democratic input. And in particular, I think you really need it on the question of what assumptions about human behavior, that is our behavior, are appropriate to assume here. A lot of the early planning in the UK was based on very strong assumptions about human behavior. It was assumed that measures could not realistically last longer than about 17 weeks, that they could not realistically be repeated, that compliance would not realistically be very good, that it would only be about 50%. And all of those assumptions went into the initial skepticism about the idea of a really aggressive lockdown. Those pessimistic assumptions about human behavior deserve to be challenged. And if there had been democratic input to the process and transparency, openness, inclusiveness, they would have been challenged at a much earlier stage. So the general public are not experts about epidemiology, but they are in a position to say, what is it acceptable to assume about our behavior? And that, I think, is an important idea. And then the fifth pillar is non-excessiveness. That once you've got your option that is rights compatible, reasonably compensated, consistent, adequate, it should not impose harms or costs beyond those that are reasonably necessary to achieve adequacy. So the role for the experts is to say what harms will be imposed. The role for the people is to say, are those harms
reasonably necessary? If there's any other way, has it been properly explored? So let's summarize. I mean, I've got those 5 pillars that are the fundamental conditions. I take it that very often those pillars will be enough to actually single out a single course of action as the proportionate response. But we can imagine that there might be ties. Maybe you've got 2 different options that satisfy all of the conditions. What do you do then? Well, then you need a tiebreaker. And my proposed tiebreaker is efficiency, where this is giving a very carefully circumscribed role to economic considerations, that sometimes one response might be more costly than another in economic terms. And then I think across an appropriate range of credible scenarios, the response that is the least costly of those that pass the other tests should be preferred. And again, you need experts and you need democratic input, because the role of the experts is to evaluate the likely costs of different options given an acceptable set of assumptions about human behavior. But again, you need the public to rule on this question of what assumptions about our behavior are appropriate. If you think of comparisons of lockdowns and non-lockdowns that assume completely normal consumer behavior if we don't lock down, as though people are just going to carry on as normal, going to shops as normal in the middle of a pandemic. The case of Sweden clearly shows that's not the case. You don't need a formal lockdown for people to change their behavior enormously. And I think if you ask people about that, they'll tell you that that's the case, that people are well aware that they will not display normal consumer behavior in a pandemic. And I think you need direct input from the people on the reasonableness of those sorts of assumptions. So here's a summary of the overall account. 5 fundamental conditions: absolute rights compatibility, reasonable compensation, consistency, adequacy, non-excessiveness. If more than one course of action gets through those 5, then you use efficiency to break the tie. The initial letters, it turns out, spell the word arcane. So there's a temptation to call this the arcane account of proportionality. I'm hoping that that will be taken as an ironic label for the account, because the conditions are not in fact arcane at all and have in fact been explained clearly. But I'm tempted to go with it just because the conditions spell that name. So let's think about what this account of proportionality would mean to some real examples. I don't have time to discuss a huge number of responses from the COVID-19 pandemic. And in any case, my aim is not to be this sage who sits in an armchair and says this was proportionate, this was not. That would be against the spirit of everything I've been saying, because I've been saying these decisions need to be made with democratic input to reflect the values of the whole of society. So I can't rule as an individual on what's proportionate and what's not. I can just discuss the question of how we should apply the tests to particular cases. My aim in doing that is to make a case that the tests I've outlined are capturing the right questions, the questions that matter, the questions that policymakers really should be asking when they're faced with a threat that is severe as this one. The questions where integrating the scientific input with democratic input is both feasible and important. And I'll discuss 2 examples to make that case: the case of border closures and the case of school closures. So first, border closures. That various countries, notably Australia, New Zealand, Taiwan, very swiftly closed their borders at the start of the pandemic in March 2020, requiring hotel quarantine for all entrants. Even now, the borders remain closed. I can't go to Australia, New Zealand, Taiwan. How does this fare in relation to the account of proportionality that I've just laid out? Let's think about those pillars. In terms of absolute rights compatibility, I think it's clear that the measures do not violate any absolute rights, as long as the treatment of people in quarantine is not degrading, cruel,
or inhumane. Of course, people's right to travel is suspended, and that is an important right, but it's not an absolute right. It's widely recognized that a public health emergency can justify a suspension of that right. What about reasonable compensation? Well, interestingly, Taiwan did initially pay compensation to people who had to quarantine. It paid them $35 a day. And I think that's great because people who were quarantining were harmed by the precautions. However, as time has gone on, countries have started to drop that idea. Australia and New Zealand initially paid for the quarantine, but didn't pay compensation. However, all three of those countries eventually brought in charges for quarantine. So now you pay for the hotel if you go to one of those places. That to me seems very questionable, and it's an issue on which more democratic input is clearly needed. Is it fair to those people that they're being charged for this forced quarantine? That's an issue where the people really should have some say in the issue, and as far as I know, that has not happened. Consistency, I think this policy does well in that it doesn't generate a new threat that itself calls for a precautionary response. Adequacy, well, people certainly doubted the adequacy of border closures at the beginning because there was a clear risk initially that the epidemic would merely be postponed, that it wouldn't really be stopped by this. It would just come straight back the moment you open the borders. Of course, there was always a chance that vaccines would be developed or effective treatments would be developed. And that's exactly what's happened. So there was an element of a gamble to it that has paid off. What I think is that border closures are not adequate by themselves, but no one would claim that they were. In order to achieve optimal risk reduction, you need to do other things as well, like prepare for an effective vaccine rollout, prepare for surge in hospital admissions. Governments in Australia, New Zealand, and Taiwan would argue they've done those other things. Their critics would say maybe they haven't. But nonetheless, border closures, I think, can be very plausibly part of an adequate package of measures. But then it's the non-excessiveness condition where I really think democratic debate is extremely important, because in particular, Australia has introduced quotas on international arrivals. So even its own citizens struggle to get back there now. It's also banned all foreign nationals for over a year. Now, maybe that's excessive, or maybe it's not. But that seems like a clear case where it'd be quite proper to have some democratic debate about whether this is reasonably necessary or whether it's excessive. So in sum, I think this policy may well be justifiable, but it's hard to really recommend the procedures that have been used to adopt it. And I think a more serious attempt at democratic input, particularly regarding reasonable compensation and non-excessiveness, is really important. What about school closures then? That's an experience that for me is closer to home, because countries across Western Europe, though not Sweden, notably, and not Iceland. Sweden did partially close schools for over 15s. A lot of other countries closed schools for several months in spring 2020, and many have repeated the process in 2021. Again, you can argue that the right to education, while clearly extremely important, is not absolute, and it is generally recognized that it can be suspended in extreme circumstances, as long as governments explain how they're going to try and reinstate it again. And that brings us to reasonable compensation, where governments that are going to close schools absolutely must put together some kind of recovery package to compensate the children whose education has been affected, to the extent that they can afford to do so. In the UK, I think the UK government has recognised that, although it's only put together a package worth £1.5 billion, critics of that say that is nowhere near reasonable compensation to the affected children. You need more like 15 billion to recoup that lost educational time. That's an issue on which there should be proper democratic debate, I think. What about consistency? Here you get a debate about the harm inflicted by school closures, where critics argue that school closures inflict catastrophic harm on children. There was a piece in the BMJ
arguing closing schools is not evidence-based and harms children. They use the phrase catastrophic harm to refer to the educational losses, the mental health problems, the problems of safeguarding, because cases of child abuse are much more difficult to detect. Those harms are definitely real. One could argue that a lot of them are preventable in ways that don't necessarily involve reopening the schools and restoring that source of transmission, in that, well, educational losses can be offset by more education later, and some of those mental health and safeguarding problems might be offset in other ways through better investment in the services that deal with those things. So again, that's an area where I'd feel a lot more comfortable about the policy had there been a proper mechanism for bringing in democratic input, although personally I'm not convinced by those arguments of catastrophic harm. About adequacy, huge amount of debate about what school closures actually do to reduce risk. The UK's expert group SPI-M has estimated that opening schools increases the reproductive rate of the COVID-19 virus by a factor of between 10 and 50%. So that makes it extremely unlikely that school closures are ever adequate by themselves for bringing R below 1 and avoiding hospitals becoming overwhelmed. It's not something you can do by itself, but it's something that might conceivably be adequate as part of a wider package of measures, which was always the way it's worked in Western Europe. But are they excessive? I've worried a lot, really, that they might be excessive. Crucial, I think, to test whether R can be brought below 1 by other means without school closures. In a way that was tested in the UK by the lockdown in the autumn of 2020, where the schools stayed open. And then it wasn't totally clear that the lockdown had worked in that case. So that's some evidence that perhaps school closures are not excessive. But the jury is out on that, I think. So the policy may well have been justifiable, despite those reservations. But I think space for meaningful democratic input on this issue has been sorely lacking. You can see there that there's so many different points where the proportionality of closing schools really is not just a matter for the experts, but the public also needs to be brought in. So I've been thinking here about responses to COVID-19. I've been thinking about the past, in effect, and the present. One general observation, though, is that it often seems that the later you leave your response, the harder it becomes to respond proportionately. Once you're stuck with options that include things like closing schools, proportionality is never going to be easy to achieve. Much, much better if you can prevent a threat like this from arising in the first place. And that's what we should be thinking about when it comes to future pandemics. We've no particular reason to think that the next pandemic is far away. If you think before COVID-19, 2019, countries around the world realized that a pandemic was one of the gravest threats they faced, but they thought it would be pandemic influenza. That threat of pandemic influenza hasn't gone away just because we've been enduring a horrible pandemic of another respiratory virus, a coronavirus. There's some highly pathogenic flu strains, notably H5N1, are thought to be much, much more dangerous than SARS-CoV-2, in that when they infect humans, they're thought to have a fatality rate of approximately 60%. If a virus has a fatality rate of approximately 60%, it is probably not going to be asymptomatic, one might hope, and so it might be easier to contain. Might be easier to contain. But I've spoken to experts about this who've told me that you could very easily get a virus with a fatality rate of 5%, and it could still be just as impossible to contain as SARS-CoV-2. So pandemic influenza has the potential to be much, much worse than even the horrors we've endured over the past year. But the good news is that this threat is still at the stage where we can mitigate it without disastrous changes to society, but rather through mitigating the risk of zoonotic transmission, mitigating the risk of it actually jumping
from animals to humans in the first place. And the drivers of zoonotic transmission, as far as we know, are largely anthropogenic. They're largely human-caused. They're things like demand for meat that is growing all the time, the intensive farming of animals that results from that. You end up with animals close packed in small spaces, incredibly genetically similar, the perfect breeding ground for new viruses, and a situation that often seems to have led to viruses becoming more virulent, more pathogenic, because all they have to do in that environment is get to the next host. They don't have to spare the host's life for any length of time. The wildlife trade, of course, is a huge factor. The farming of wild species is a huge factor. Habitat destruction. And one might also argue that certain types of research on viruses have the potential to increase the risk, which is not to say anything about the likely causes of COVID-19, just to say that clearly a future virus could emerge from a lab. But I think precautions taken at this stage have the potential to achieve proportionality far more easily than the precautions we'll find ourselves taking after there's already sustained human-to-human transmission. And I recommend this UN report on this, Preventing the Next Pandemic, Zoonotic Diseases and How to Break the Chain of Transmission. I think after this pandemic, there should be a step change in the way we think about proportionality in relation to future pandemics. We've got to think about what we had to do this time to do anything about this one and how many people still died. We have to think that measures previously regarded as proportionate, for example, measures to improve biosecurity. One thing that's sometimes been suggested is build your pig farms away from chicken farms to reduce the risk of diseases spreading from chickens to pigs. Well, sure, that's a measure, but it's a measure that does far from enough. It is not achieving the adequacy condition of proportionality. As with climate change, I think we can see an urgent need for global mechanisms, whether it's in the form of a global citizens' assembly or something else, to agree global strategies. And I think things that may sound fairly radical can in fact be argued to potentially be proportionate to this threat when we think about the alternatives. Some proposals would be to ban all trade in wildlife for any purpose, ban live animal markets or the farming of wild species, phase out intensive farming of animals, end subsidies of this industry, incentivize changes in diet, perhaps also a global moratorium on gain-of-function research, where the transmissibility of viruses is increased in labs. Those are all pretty radical steps that governments will be extremely reluctant to implement. But I think they're all less radical than the things governments have ended up having to do anyway, once there's already sustained human-to-human transmission of a new pathogen. So I think we need to change the way we think about proportionality in relation to these future risks. So a reminder again of the link to the slides if you want to look at any of this again, bit.ly/thinkingthepandemic. And of course, this talk will be on YouTube if you want to watch any of it back. And thanks very much for your attention. Thanks, Jonathan. Thank you very much for your contribution for this great talk. And now we open for questions. There's a little bit of a lag between our presentation here and the transmission on YouTube. So as we wait for questions to come in, I'll just like to ask you a question. So democratic input is quite an important part of your proposal. And I'm thinking like right in the beginning of your talk, when you're comparing cost risk benefit assessment, saying it's not a good way to deal with these cases. But when you look at what happened, many political leaders and even many ordinary citizens, as they approved or disapproved of their leaders' measures, they reasoned in that way, in terms of costs and benefits. So I guess the first question is, do you think this is sort of like a cognitive biases, like we have a bias to reason that way? And if it is, would that be a problem that when you get to the citizen assemblies, then people just use this reason in this biased way and then
the risk-benefit assessment will have creeped in the process once again? That's a very good question. Yeah, that would the citizens in a citizens assembly end up doing their own mini cost-benefit analyses? Exactly. Yeah. I think it's entirely possible that they would, and those analyses would be in effect based on their own values and on their own prior probabilities. But I think that is less problematic. What concerns me really about the technocratic approach to risk is the elitism of it, that values have to be put in to weigh these things in a common currency, and probabilities have to come from somewhere. But when you're faced with a new risk, like a virus that's just emerged, those probabilities are just your priors, and the values are just your values. So the expert is in effect imposing their own values and their own priors on everyone else. And to me, that seems undemocratic. Whereas the alternative is you have an assembly that brings representatives in, and they too will have their own values and their own priors. But now you've got the right kind of mechanism for a democratic society, because the mix of priors and the mix of values is representative of those of the society as a whole. Okay, thank you. So we have first question here by Ernesto. Just put it up here for you. So, and it's a great talk. And so what to think when there are democratic pressures against experts' views, even when there is a consensus among experts? Because the second part, this may happen at different points in the framework. So a citizens' assembly may take a denialist stance concerning, say, global warming or vaccination. Yeah, I think that's a great question. Yeah, I mentioned the context of France, where they've had a citizens panel to try and improve vaccine confidence. You could imagine someone arguing that if they'd had a citizens panel to address the question of whether to distribute vaccines at all, you would have had a huge faction of that panel that was anti-vaxxers, that were vaccine hesitant, and that were in effect resisting the experts. I mean, that is the inevitable consequence of bringing in democratic input to these decisions, is that the decisions might not be what you want them to be. But I think, I think there's no other way in a democratic society that if you do have a very large fraction of the population that is vaccine hesitant, you still have to bring them into the decision making, and you have to try and convince them. You know, the rest of society has to try and convince them through arguments and evidence. You can't sort of exclude them and impose from above what you think is the correct decision, because then they'll resist it anyway. So, yeah, I think that's something we have to put up with, that if we're going to be democratic about this, we have to put up with the fact that there might be significant resistance to what the experts are saying, and try to overcome that, but not impose the expert view on everyone. Okay, so the next question is from Pedro. I'll put it up here. So I should add, by the way, I did an event on anti-vaxxers and other skeptics with Heidi Larson and other panelists that you can find on YouTube if you want to hear more about that issue. Okay, great. So Petrus asks, I would like to hear you more about consistency appraisal, more precisely whether or not the difference there between expert and democratic input has something to do with the argument from inductive risk. Yeah, I'm not quite sure what specific argument is being alluded to by the argument from inductive risk. But yeah, it's definitely one of my concerns, is that, of course, experts in this context face inductive risk, in that what they have is incredible uncertainty, and they're often being asked to move from that uncertainty to a decision about what should we do. Do we do this or do we not do this? And my concern is that if those decisions, if that jump from uncertainty to decision is left entirely in the hands of experts with no democratic input, then the decisions that come out will simply reflect the values of the experts. But
in a democratic society, we don't want that. We don't want the values of a small elite group to be imposed on everyone else, even if they're very clever. So that's the reason for having the democratic input, that the values come into the decision inevitably, and you want those values to reflect the values of society rather than the views of an elite group of experts. And part of what worries me about the decisions that were made in the UK early on in the pandemic is precisely these assumptions being made about people's behavior and their values by the experts that were simply not subject to scrutiny or challenge when they really should have been. Okay, are there any other questions? So I was thinking about like how to apply this to climate change, which you mentioned in one of your last slides. And I guess one of the problems will be that just, to convince people that it is a grave and urgent risk, as many people think that it's not. But then I was thinking that this having this democratic input might be a good way actually to overcome this, because you'll just leave it in the hand of world leaders to decide on this matter. They might not consider it to be a grave and urgent threat. So do you think that this democratic input might get us some way towards? Yeah, I think that's very plausible. Yeah, and it's to some extent what the Climate Assembly UK idea was trying to do. That a lot of the general public are not in the pay of the oil industry, and then they don't have a strong vested interest to be climate change denialists, but they're usually not aware of the relevant science at all. But if you put together an assembly of randomly selected citizens and you give them relevant information about the science and give them access to high quality scientific advice, then they very quickly see the problem and debate in a very sensible way what to do about it. And so, I mean, that Climate Assembly UK was a pilot, really. It hasn't led directly to policy change, unfortunately. But I think it was a broadly successful pilot in that people engaged with the issues really well. So, yeah, we need more of that, I think. Okay, so if there are no further questions, then you can just close this first talk. So thank you once again, Jonathan, very much for your contribution, for your presentation. And now we're going to take a 10 to 15 minutes break. But since the next talk will be in Portuguese, then I guess you are free to leave. But thank you very much for your talk. Thanks, Felipe. Thanks for organizing this. Ok, então agora a gente vai fazer uma pausa de 10 minutos para tentar manter o segunda fala no... So, Jonathan, if you're still there, there's one last question that came up here. So couldn't we think that to be vaccinated is not an individual decision? I mean, it is there's a sense in which it is, in that, as an autonomous individual, you do have a right, I think, to choose whether a needle goes into you or not. That's the sense in which I think it is an individual decision. But of course, it's not just one in which only the costs and benefits to you should matter. It's one in which the benefits to the rest of society should matter as well. And I think that's the sense in which it's really a social decision too, because, I mean, I suppose I probably personally have benefited from getting individually vaccinated, but children who are under 18 would not, and yet young adults between 20 and 30, it's very marginal whether they'd individually benefit, because the virus is not a great risk to them, and there are some risks associated with the vaccines. But they're very strong social reasons to do it. You don't want to be the person who infects a vulnerable person and ends up resulting in their death. So
I think it is an individual decision, but it's absolutely right to take those social consequences into account. And that's one of the really important things to get through to people. Okay, so thank you. So now we take the break, and thank you, Jonathan, once again. Thanks. Ok, pessoal, então a gente volta daqui a 10 minutos com a fala do Nelson Vaz. Obrigado, até logo.
Então, Felipe. E Nelson, tudo pronto? Tudo pronto? Podemos começar? Eu acho que sim. Vamos lá. Ok. Então, pessoal, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aí no YouTube. Então, a gente vai começar agora a segunda parte desse painel sobre filosofia da ciência. E é um grande prazer aqui contar com a presença do Nelson Vaz, que a gente pode dizer que é uma das grandes autoridades em imunologia no Brasil. O Nelson Vaz é professor emérito da UFMG, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, sócio fundador da Sociedade Brasileira de Imunologia e membro honorário da Sociedade Portuguesa de Imunologia. E além de trabalhar, né, com vários temas ligados à imunologia, né, como tolerância oral, sistema imune e imunoglobulinas naturais, o Nelson Vaz também se interessa por aspectos mais filosóficos e epistemológicos da imunologia, a partir da obra do Humberto Maturana. Então, Nelson, vou te dar a palavra e obrigado por aceitar o convite, por sua participação aqui no webinário de hoje. Eu sou... Você quer compartilhar os seus slides? Você tem slides, né? Por favor. Uhum. Pode ir, tem a opção aí embaixo da tela do share. Uhum. Ok. Muito bem. Eu tenho uma grande simpatia por esse pintor russo, Vassili Kandinsky. Ele, certa vez, quase foi preso em Moscou, porque num museu, com um pincel com tinta azul, tentando retocar um dos quadros dele na parede do museu. Eu fico sempre retocando as minhas coisas. O tema que a gente escolheu é extremamente vasto e eu basicamente quero lhe falar de imunologia com ideias sistêmicas. O problema é entender o que são ideias sistêmicas, né? Em resumo, eu vou dizer a vocês que as doenças infecciosas agudas, elas não são resultado da colisão acidental com agentes infecciosos, elas são obras culturais humanas, que a imunologia pode fazer pouco para resolver esse problema, que os sucessos da vacinologia são obtidos empiricamente por tentativa e erro, como Pasteur fazia no século XIX, mas que há muita esperança em uma outra abordagem sistêmica que vê o sistema imune como uma rede complexa, multiconectada. A Covid-19 é o maior experimento já realizado no planeta, né? Quer dizer, nunca tanta gente pensou e trabalhou e mexeu em coisas por causa do mesmo problema. E os coletivos que a internet permite gerar, como esse que nós estamos vivendo agora, são realmente uma novidade, né? E o destaque caiu rapidamente na vacinologia, quer dizer, houve muita sorte que as nossas vacinas funcionaram, né? Mas há uma diferença fundamental entre a vacinologia, o estudo das vacinas, e a imunologia como uma ciência mais ampla, mas certamente a vacinologia assume a vanguarda aí no entendimento do público. Eu queria dedicar essa palestra ao meu grande amigo, recentemente falecido, Tomás da Mota Santos, foi quem me trouxe para Minas Gerais, para o UFMG, e com quem eu tenho memórias muito sentidas em relação a ele. E Tomás um dia disse que com as campanhas de vacinação, os governos querem que o corpo resolva os nossos problemas sociais. É exatamente isso que nós estamos vivendo, tem muito a ver o que eu vou falar com isso. Eu devo meu entendimento desse problema à leitura e à convivência com textos e com a pessoa de pensadores formidáveis. Eu comecei lendo Gregory Bateson, que tem uma ideia espantosa, escandalosa. Bateson dizia que o propósito consciente, a nossa intencionalidade,
é bem diferente da maneira da natureza funcionar. E se nós começarmos a mexer na natureza apoiados por uma tecnologia muito poderosa, nós vamos destruir o mundo. Maturana, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, um grande amigo, uma pessoa recentemente falecida também, do qual eu sinto muita falta, aprendi muita coisa com ele. Ele não só discutia a biologia do conhecer, quer dizer, como a nossa biologia justifica o conhecer, como trabalhou com o linguagear, quer dizer, a linguagem como um fazer juntos, uma coordenação de condutas, que é muito importante ressaltar. E Andrew Pickering foi o último das pessoas que eu conheci, e também tem uma postura que eu diria espantosa à primeira vista, porque ele defende uma espécie de incognoscibilidade, como se a maioria dos sistemas naturais fossem excessivamente complexos para ser entendido, e que nós não devíamos perder tempo com tentar entendê-los, e sim lidar com uma dança de agências, como eles chamam. E, em último lugar, o meu trabalho experimental, que basicamente a parte final teve a ver com a diferença entre entrar em contato com uma proteína por injeção, como uma vacina, ou entrar em contato, por exemplo, pela alimentação, né? Que é praticamente o oposto que acontece quando um animal ingere uma proteína. Na escola nos ensinaram que elas são digeridas, e isso não é verdade, né? Quer dizer, se fosse verdade, não haveria reações alérgicas a alimentos, e uma criança pode morrer com anafilaxia em 1 minuto por comer 1 grão de amendoim, né? A nossa microbiota nativa também, os vírus também entram em contato conosco dessa maneira. Eu reuni um grande número de artigos num site ainda em construção, mal feito ainda, chama-se Imunontologia, que tem esse endereço, imunontologia.com.br, que pode ser acessado para muita informação nesse sentido. Eu queria justificar o termo imunoontologia, porque a imunologia, como entendida, ela é epistêmica, como tem a ver com conhecer, né? Como nessa frase de Maturana, se pensarmos o sistema imunitário como um sistema cognitivo, quer dizer, se a gente pensar na atividade imunológica como um estranhamento, quer dizer, a detecção de um invasor do corpo, né? Um vírus, uma bactéria, um parasita, ou uma molécula de um alimento, né? Um produto da microbiota nativa, nós buscaremos explicar isso que aconteceu em termos cognitivos, segundo o que nós pensamos que é um fenômeno cognitivo. E, certamente, pensar sobre o que é um fenômeno cognitivo não é uma atividade comum de imunologistas. Eu sugiro este livro, que já está esgotado, mas pode ser obtido facilmente na internet, na editora da Universidade de Santa Catarina, que eu escrevi com pessoas extremamente inteligentes, podosas, João Francisco Botelho, Gustavo Ramos, e colocamos como epígrafe nesse livro essa frase de Jorge Podosy, que é a plasticidade nos modos do desenvolvimento biológico, né, que em todos os momentos há variação, e isso permite uma diversidade maravilhosa de características de seres vivos, né? Mas o problema, segundo Podosy, não é o que é plástico, não é o que varia, e sim o que se conserva. Porque se a mudança é uma condição constitutiva do viver, então como é que se conserva aquilo que se conserva? Quer dizer, como é que se conserva aquilo que se conserva naquilo que muda? Né? Podosy tem essa capacidade de criar frases extremamente sintéticas e esclarecedoras. Por exemplo, ele diz que sistemas são entidades compostas, quer dizer, que contêm componentes que mudam sem se transformar em outra coisa.
não é mais que isso e não é menos que isso também. A Covid-19 tem tido o isolamento físico promovido pela Covid-19, tem tido consequências, algumas boas, algumas ruins, né? E uma delas, que tem sido notada, é o virtual desaparecimento da influenza. No inverno, nessa época, nós já devíamos estar tendo morte de algumas pessoas, velhinhos, com influenza, e tanto nos Estados Unidos como na Europa, o número de casos de influenza severa, mortal, caiu a zero. Agora, há um outro fenômeno que tem sido notado também, que é o desaparecimento das crises de asma brônquica, asma crônica. Isso é surpreendente, porque a maioria dos alergenos identificados pela medicina para desencadear a crise de asmas são domésticos. E como as pessoas ficaram em casa mais tempo, elas deviam ter mais asma e não menos asma. E o fato de que elas têm, portanto, asma na rua, no ambiente externo, sugere outra etiologia, possivelmente infecções, né? E uma possibilidade de infecções virais. Se isso for verdade, os asmáticos podem se beneficiar, por exemplo, de manter o uso das máscaras e do álcool gel, disso que nós estamos nos acostumando, depois que a pandemia passar. Existe uma lacuna, um gap enorme no entendimento da imunologia. Quer dizer, na imunologia, a gente pula de moléculas diretamente para a clínica. Quer dizer, entre as moléculas de anticorpo, a molécula da spike protein do vírus, o encaixe nos receptores moleculares, e a doença clínica, existe um enorme conjunto de fatores que precisa ser esclarecido e que a gente conhece muito mal. Da mesma maneira, do outro lado, a saúde individual e a saúde coletiva são coisas diferentes, quer dizer, entre o organismo e a sociedade existe um número enorme de variáveis que tinham que ser estudadas mais claramente, né? Além disso, eu me preocupo muito com essa diferença entre o ser vivo e a pessoa, quer dizer, o ser vivo e o organismo. Tem uma outra lacuna que é o objeto do tratamento da biologia do conhecer e da linguagem de Maturana. Queria chamar a atenção para contingências, para eventos inesperáveis, que são discutidos de uma maneira extraordinariamente interessante nesse livro editado por Lena Soller, Trizio e também o Andrew Pickering, que discute esse problema filosófico que recebe pouca atenção, que é a diferença entre o contingencialismo e o inevitabilismo. Quer dizer, no inevitabilismo, se a gente começar a mexer com qualquer coisa ligada à eletricidade, inevitavelmente a gente vai chegar nas equações de Maxwell, não é? Na introdução, o Lena Soller pergunta se a ciência podia ter sido diferente. Quer dizer, será que a história podia ter nos dado uma outra ciência, um outro conceito de genética, um outro conceito de gravidade, um outro conceito de eletricidade? Ou existe algo inevitável, que qualquer empreitada científica de respeito, se existe isso, e se existe exatamente o que isso seria, né? Nesse mesmo livro, Pickering fala da notável ausência de visões ontológicas que não imaginem o mundo como regular e conhecível. Uma ontologia que imagine algo diferente. Quer dizer, as maçanetas são fixas, as mesas são fixas, as calçadas também. A gente é preparado e ensina as nossas crianças a lidar com um mundo predizível. A natureza não cansa de nos surpreender com novidades.
E nós não temos nada na educação que nos prepare para o inesperável, para o que a vida nos reserva. Um exemplo de inesperável é esse aqui. O meteoro que caiu na Península de Yucatán, ele gerou das rochas naturais dessa península uma quantidade enorme de rochedos, de pedaços de pedra incandescentes que se espalharam pelo mundo inteiro, botaram o mundo inteiro em fogo, encheram a atmosfera de gases sulfurosos, além disso escureceram o planeta durante um longo tempo, e foi mortal para um monte de seres vivos, né? Agora, se ele tivesse caído meia hora atrás, ele cairia no Atlântico, criaria um tsunami gigantesco, mas não faria nada do que fez, tendo caído nas rochas de Yucatán. E se ele caísse meia hora depois, ele cairia no Pacífico e faria um outro tsunami. Mas não teria acabado com os dinossauros, e é possível que a gente não estivesse aqui se os dinossauros e os outros seres vivos não tivessem sido extintos nessa época e desse origem aos mamíferos. Eu acho incrível que a gente possa recordar meia hora, há 67 milhões de anos atrás, para apontar essa contingência. Eu queria falar com vocês de uma contingência na imunologia. Falar do tempo profundo, do período neolítico. Antes disso, eu teria que fazer uma espécie de imunologia instantânea, assim, imunologia na veia, o que se ensina no colégio, não é? Quer dizer, a vacina contra a varíola inventada por Jenner, quase um século depois, Pasteur generaliza a produção de vacinas em laboratório por enfraquecimento de micróbios e cria essa possibilidade de vacinas, chama de vacinas por causa de Jenner, que usou vacas, né? Vacina vem de vaca no latim. 10 anos depois se descobre que algumas bactérias secretam venenos muito poderosos, toxinas, e que animais que sobrevivem à injeção dessas toxinas ficam mais resistentes. Ficam mais resistentes porque desenvolvem um antídoto específico no sangue, uma antitoxina. Essa antitoxina é usada como soroterapia, quer dizer, colhe-se antitoxinas em cavalos e bois e se salva a vida de crianças morrendo de difteria em Paris e Berlim. Isso é extraordinariamente importante, foi a maior vitória, o maior exemplo de tradução de achados do laboratório direto para a medicina, né? E foi, em grande parte, responsável pela criação da imunologia. Mas a coisa começa a ficar quente do ponto de vista biológico, mais 10 anos depois, quando Ehrlich mostra que não é preciso ser micróbio nem toxina para gerar anticorpos. E ele gera anticorpos para proteína de plantas, para hemácias de outros indivíduos, faz uma cabra produzir anticorpos para hemácia de outra cabra. Quer dizer, uma versatilidade completamente inacreditável. E um paradoxo, né? Como é que pode o corpo formar antídotos específicos, particulares para cada caso, para uma variedade potencialmente ilimitada de materiais que não pertencem ao corpo? Então, a imunidade, a imunidade aparece com as doenças infecciosas, principalmente com as doenças agudas. É uma observação humana, provavelmente, que tem milhares de anos. Depois, as vacinas aparecem com a prevenção, no trabalho de Pasteur, depois anticorpos no trabalho de Behring, depois Ehrlich, o tratamento, a soroterapia, a transferência de anticorpos. E uma coisa importante também, se descobre que os anticorpos começam a ser usados na sorologia como diagnóstico de doenças infecciosas. Quer dizer, isso aqui, a invenção de nova vacina mostrou ser muito mais difícil do que se imaginava. Nós temos aí 2, 3 dúzias de vacina e 300 doenças que a gente gostaria de evitar. A gente não sabe realmente inventar vacinas.
às vezes dá sorte, como demos com a Covid-19, o tratamento com a soroterapia também não funciona, na maioria dos casos, funciona para doenças que envolvem toxinas, como difteria, tétano, picada de serpente, de escorpião, mas não funciona para outras doenças. Agora, enquanto essas duas coisas encontraram obstáculos muito grandes, a sorologia diagnóstica progrediu desde então de uma maneira fantástica. Hoje em dia nós temos milhares de testes diagnósticos, né? Agora, isso aqui nos convence que realmente o corpo é capaz de fazer, sob medida, antídotos específicos para materiais estranhos que o invadem. Quer dizer, isso aqui é o selo de um entendimento epistemológico da imunologia, como se o corpo realmente entendesse que foi invadido por um material estranho. Eu quero chamar a atenção para a contingência do tempo profundo, para epidemias que surgiram no período neolítico, 10 mil anos atrás. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro, Against the Grain. James Scott é um antropólogo político da Yale. Ele tem evidências absolutamente claras de que entre 10 e 6 mil anos atrás, a população humana sofreu epidemias tão graves, tão devastadoras, que ela não cresceu, embora houvesse a adoção da vida gregária, o cultivo como cultivo de cereais, como trigo, centeio, cevada. Isso levou a uma grande aglomeração humana, um grande aumento da aglomeração humana, a domesticação de um grande número de mamíferos e de aves. Isso possibilitou o transbordamento de vírus dessas espécies para a espécie humana, numa dieta baseada em carboidratos e sem ferro, quer dizer, provavelmente consequências graves na resistência de crianças, de mulheres, pela perda periódica de ferro, né? Mas, gradualmente, durante milênios, esses vírus e micróbios se tornaram endêmicos nessa população que se espalhou e colonizou a Europa. Mas quando os europeus atravessaram o Atlântico e chegaram ao contato com as populações indígenas das Américas, tanto na América do Norte, na América Central, quanto no Brasil, nesse livro de Zé Lopes, aí aqui no hemisfério norte, houve uma devastação praticamente total dessas nações indígenas. Quer dizer, as doenças agudas que surgiram nesse período nos obrigam a criar uma nova história antiga. Quer dizer, o gênero Homo tem cerca de 400 mil anos, então esses 12 mil anos, onde surgiram as epidemias, né, representam 1/4% da vida do homem no planeta. Quer dizer, o surgimento das doenças infecciosas é um evento relativamente recente na vida humana, né? E biologicamente isso é um piscar de olhos. Quer dizer, as doenças epidêmicas que nós vivemos não foram resultado da colisão acidental com vírus e micróbios, mas sim o resultado deste passado da adoção da agricultura de cereais que levou a essa contingência. Quer dizer, as doenças infecciosas agudas e epidêmicas são fenômenos culturais gerados no período neolítico. Quer dizer, essa é a tese fundamental de Scott nesse seu livro Against the Grain. Bom, a Covid-19 envolve conjuminação de vários fatores, não vírus, a biopolítica, a desigualdade social, fatores ecológicos, a superpopulação humana
E a contingência, quer dizer, porque esse vírus em particular, em meio a milhares de outros, foi capaz de causar a pandemia, né? Vários fatores colaborando para isso acontecer. Como é que a gente vai resolver isso? Certamente mecanismos de alerta planetário vão ser necessários. A crise climática vai influenciar muito gravemente o que a gente vai poder fazer. Eu quero bater na tecla de que o entendimento da imunologia está acima do simples desenvolvimento da vacinologia, como ela é entendida atualmente. Quer dizer, nós podemos entender muito mais de imunologia ainda. Quanto aos vírus, todos esses são imagens de vírus colhidos dos oceanos, num artigo recente da Nature, que eu recomendo a todo mundo, porque tem essa frase que eu tive que ler várias vezes para entender o que ela estava propondo, porque eles calculam 10 elevado a 31 partículas virais habitando apenas os oceanos da Terra. Quer dizer, isso, para ter uma ideia, representa 10 bilhões de vezes o número calculado de estrelas no universo conhecido, não é? E se pensar que isso aqui é o Oceano Pacífico, quer dizer, a Terra inteira, né? Se você imaginar o fundo do Oceano Pacífico, é recoberto por um microfilme de arqueias, quer dizer, organismos semelhantes a bactérias, que estão em reprodução. Quer dizer, na verdade, essa expressão mineira, oncotô, a gente realmente não sabe onde está até agora. A gente não tem noção do que é o planeta em termos biológicos. Em alguns animais, como em morcegos, as condições de existência dos vírus são diferentes. Existem 1.300 linhagens de morcegos, né? De morcego de 2 gramas até 2 quilos. Aparentemente, o plano de construção do organismo de mamíferos não foi adequado ao voo. Quer dizer, o voo prolongado, a longa distância de um morcego, é extremamente cansativo e envolve a destruição de um número grande de células. Quer dizer, para lidar com essa destruição celular, os morcegos evoluíram um mecanismo anti-inflamatório muito potente. Quer dizer, eles não inflamam em situações em que qualquer outro mamífero inflamaria. Então, seres que vivem como gregários, com populações de milhões de habitantes, juntos uns aos outros, babando e lambendo uns aos outros, que voam a grandes distâncias, quer dizer, disseminam seus produtos em longas distâncias. E se tornam ambientes extremamente propícios a vírus, porque não inflamam. Então, há uma variedade anormal para outros mamíferos de vírus nos morcegos, inclusive vários coronavírus. Certamente, o Covid-19 tem uma origem em morcegos, né, provavelmente passando por uma outra espécie, mas os morcegos são o segundo grupo de animais mais abundantes, de vertebrados mais abundantes, terceiro grupo de vertebrados de mamíferos mais abundantes terrestres, né? O segundo problema é a superpopulação, e aí basta esse gráfico. Não é? Aqui, esse período em que se desenvolveram as pandemias, né? Quando chega no século XVIII e XIX, a população literalmente explode. Né? Nós formamos 6 bilhões de habitantes em um século. Isso está associado... Bom, essa é uma boa descrição do que aconteceu de 1945 para cá, quer dizer, com a invenção de um fertilizante nitrogenado muito barato e a energia barata também, é uma descrição bastante credível do que aconteceu de 45 para cá. A devastação ecológica, né, que o capitalismo determinou, permitiu, nós temos desrespeitado a vida
em todos os seus níveis, as queimadas em floresta, nós temos enchido os rios de plástico, nós temos enchido o oceano também de plástico, né? Então, todos esses fatores, vírus silvestre, como eu mencionei agora, nós não vamos... Isso aqui é uma parte da natureza, é a partícula biológica mais comum da natureza. Precisamos de uma outra maneira de entender isso. Os vírus, essa bola azul significando os vírus na natureza, né? Cada linhagem teria uma quantidade muito menor de vírus, uma pequena fração que vive em harmonia com o organismo, e dentro dessa fração, a fração que se torna patogênica é, inclusive, muito pequena, e geralmente aparece quando há passagem de um vírus de uma linhagem, de uma espécie animal para outra. Bom, nessa história toda, a imunidade significa que certas doenças só se tem uma vez, as vacinas são tentativas de reproduzir artificialmente essa imunidade, anticorpos são considerados o correlato molecular da imunidade, quer dizer, a cura, né? Isso tem que ser qualificado de várias maneiras. As doenças contagiosas epidêmicas agudas, como eu estou sugerindo, são criações culturais humanas. A maioria das doenças humanas na civilização atual é crônica, né? Diabetes, hipertensão, obesidade, depressão. A imunologia pode fazer muito pouco em relação a essas doenças. Vacinas são vistas como comandos bioquímicos às quais o corpo obedece. Quer dizer, você injeta um extrato, uma suspensão, um pedaço do Covid-19, o corpo se torna imune. Mas o corpo não obedece, não é isso que o corpo faz. O corpo faz o próprio corpo. Ele não obedece, mas aprende. Mas cada corpo aprende a sua maneira, de acordo com a sua história. Quer dizer, cada um fica imune à sua maneira. As vacinas são entendidas como o desenvolvimento de uma memória. Quer dizer, por isso é que se dá a segunda dose, né? A dose de reforço. A quantidade de anticorpos formados na segunda dose pode ser 20, 30 vezes maior do que a quantidade na primeira dose. Mas uma memória, como mecanismo de proteção, seria suicida, porque ela seria explosiva toda vez que o corpo não conseguisse eliminar o material invasor, ou encontrasse o material continuamente no ambiente. Em segundo lugar, é fácil obter anticorpos, mas é difícil obter proteção. Quer dizer, eu quero obter uma vacina contra o schistosoma mannsoni. Injeto extratos de schistosoma em animais e obtenho rapidamente muitos anticorpos, ativo muitos linfócitos contra os antígenos do schistosoma. Mas isso não significa obter proteção. Quer dizer, nós não sabemos. Na verdade, a gente não sabe exatamente o que é o adoecer. A soroterapia não protege, quer dizer, isso já devia bastar como evidência de que os anticorpos por si só não são a explicação da cura, a explicação da proteção, né? E, além disso, a gente ignora a atividade natural contínua do sistema imune do organismo. Quer dizer, o organismo está continuamente ativando linfócitos, produzindo globulinas, e a gente ignora o significado dessa atividade, né? Ignora o que a gente reage a alimentos, a microbiota nativa, aos vírus, e ignora também o caráter sistêmico. Uma das maneiras de demonstrar que a gente precisava prestar atenção nisso é criar um camundongo em condições que a gente chama antigen-free. Quer dizer, um animal que é criado numa bolha de plástico, sem contato com bactérias, com vírus, né? Além disso, recebe uma dieta que a gente chama elemental, que é uma dieta artificial, que não contém macromoléculas, não contém proteínas, não contém carboidratos grandes, né?
Bom, esse animal, criado nessa condição absolutamente artificial, ele forma exatamente a mesma diversidade e a mesma quantidade de IgMs, que é uma das classes mais importantes de anticorpos, a imunoglobulina M, ela é formada na mesma quantidade nesses animais antigen-free. A mesma coisa que um animal numa gaiola comum, recebendo dieta convencional, que tem a sua microbiota nativa. Eu queria falar só um pouquinho mais sobre imunologia, citando a ideia mais importante da imunologia. Essa ideia deriva de Niels Jerne, que foi o imunologista mais interessante do século XX, né? Em 1951, na tese de doutorado dele, defendeu o doutorado dele aos 40 anos de idade. Ele já era formado em física também. A tese era sobre a formação espontânea de uma quantidade quase inacreditável de imunoglobulinas, que ele chamou de anticorpos naturais. Quer dizer, qualquer coelho que ele tomasse, um coelho normal, que não foi manipulado, continha anticorpos capazes de neutralizar qualquer vírus, qualquer bacteriófago que ele usasse como antígeno. A tese dele mostra isso. Então, em 1954, ele tem a ideia mais importante da imunologia, que está escrita nessa frase: é bom saber que o antígeno não participa da formação dos anticorpos. Quer dizer, essa ideia é absolutamente contraintuitiva, né? Qualquer pessoa desavisada que pensa em imunologia pensa que o antígeno induz a formação dos anticorpos. Mas o que o antígeno faz é apenas facilitar ou dificultar também a produção de anticorpos que já estão sendo produzidos no organismo. E a coisa não é unívoca, não existe um anticorpo para um antígeno. Existem milhares de globulinas que podem servir como se fossem anticorpos para qualquer detalhe do antígeno, né? Com base nisso, um ano depois, ele publica a primeira teoria de seleção natural, quer dizer, aproximando o conhecimento darwiniano da imunologia, quer dizer, aproximando a imunologia da biologia, que até então era muito mais próxima da bioquímica e da medicina do que da biologia, né? Ele leva 20 anos para produzir uma segunda teoria, conhecida como teoria da rede, que leva à seguinte conclusão: exatamente porque essa população é tão gigantescamente complexa e diversificada, os componentes dessa população reagem com tudo. Inclusive reagem entre si, reagem consigo mesmo. Quer dizer, formam uma rede complexa, multiconectada, que eu estou separando aqui, formando uma cadeia, para mostrar que esse antígeno aqui, que eu vou chamar de anticorpo 1, né? Esse anticorpo está reagindo com um detalhezinho desse antígeno aqui, que é uma coisa pequena, digamos 9, 10, 20 aminoácidos aqui, né? Ele também reage, ele é reconhecido por outro anticorpo, quer dizer, ele é um antígeno para outro anticorpo, mas ele também reconhece esse detalhe na estrutura de um terceiro anticorpo. Esse pareamento aqui é interessante, porque esse anti-anticorpo aqui é o que o Jerne chama da imagem interna desse determinante, né? Então, com esse elemento aqui, ele propõe uma teoria que as globulinas formam uma rede que se equilibra, que tem padrões estruturais, quer dizer, que são robustamente estáveis, que mantém o que ele chama de autoestados, eigenstates, é o nome técnico, e principalmente essa ideia de que existem imagens internas. Quer dizer que o sistema imune é uma máquina de copiar, que copia primeiro o que está mais perto, que é ele mesmo, copia a si mesmo, não é? Vejam vocês que consequências isso pode ter. Suponha que isso aqui é um componente de uma membrana celular, o ECA2, onde se liga o coronavírus. A gente tem um anticorpo, a gente tem vários anticorpos naturais, mas vamos simbolizar aqui esse anticorpo 1, esse idiotipo 1, né, que reage com um detalhe aqui. Ele reage também
com um outro detalhe, que é a imagem interna desse determinante aqui. Agora, se o vírus usa esse detalhe como receptor para entrar na célula, ele vai ter que atravessar o plasma antes, que está cheio desse anticorpo aqui. Quer dizer, antes de reagir com esse material, ele vai ter que reagir com esse aqui, e através dessa ponta aqui, o anticorpo vai levar ele para um macrófago. Quer dizer, a cópia de autocomponentes, isso aqui, a cópia de autocomponentes em globulinas, confere uma proteção não antecipatória ao organismo. Quer dizer, a estrutura resulta protetora, mas o organismo não fez esse anticorpo aqui para se defender desse vírus. Esse vírus é inesperável. Quer dizer, esse vírus é inesperável. A gente não pode prever que vai encontrar com ele, mas quando encontrar, nós vamos estar protegidos dele de uma maneira não antecipatória por causa da nossa própria dinâmica estrutural. Quer dizer, não é um mecanismo epistemológico, é uma dinâmica estrutural. Esses padrões que o organismo estabelece, que são robustamente estáveis, padrões de reatividade das imunoglobulinas, estão sendo estudados há 20 anos. Aqui na UFRJ, Alberto Nóbrega e André Wiley são pioneiros nesse tipo de estudo. Em Israel, Aaron Cohen, também é nosso conhecido, desenvolveu microarrays, quer dizer, ele põe muitos antígenos numa lamínula, 800 antígenos numa lamínula, e estuda esses padrões de reatividade. Eles são robustamente estáveis, podem até se reconstituir, se regenerar. Quer dizer, um camundonguinho irradiado, perde os linfócitos, perde os padrões, regenera os padrões que tinha. Quer dizer, é uma parte da construção e manutenção do organismo. Não é simplesmente um aparato de defesa. Então, meu apelo é para estudar essa atividade natural como uma rede complexa, multiconectada. Eu vejo as expansões clonais, as respostas imunes específicas, como perda de complexidade. Quer dizer, quando um linfócito se expande e forma milhões de linfócitos iguais, ele ocupa espaço no sistema imune. Muito provavelmente, isso é o que acontece no envelhecimento, isso é o que explica parte da perda da versatilidade do velho, do organismo senil. Fiquei muito feliz de encontrar na Harvard o pessoal de fisiologia falando de envelhecimento como perda de complexidade também. Lewis Lipset é um dos pesquisadores que faz isso. Esse gráfico é extraordinário, porque ele compara a frequência cardíaca de um homem de 30 anos com a frequência cardíaca de um homem de 80. O espetacular aqui é que o traçado do homem de 80 é mais simples. Quer dizer, a complexidade, as arritmias transitórias vividas aqui pelo homem de 30 anos são muito mais frequentes do que o que acontece no idoso. E essa regularidade aqui é muito perigosa, porque ela pode deslizar rapidamente para uma arritmia de onde ele não tem muita condição de sair. Quer dizer, pensar no envelhecimento como simplificação é muito curioso. E a doença também pode ser vista como uma simplificação. Quer dizer, a guerra é mais simples que a paz. Na guerra, o objetivo comum é destruir o inimigo. Não se pensa muito na educação, no transporte, na agricultura. No organismo é a mesma coisa. Uma das mensagens finais que eu quero dar é que, por favor, leiam esse artigo de Daniel Nicholson, 2019. Está no artigo de Journal Theoretical Biology 477. Isso aqui é o receptor da interleucina 12. A IL-12 é uma citocina, essa coisa azul aqui, esse é o receptor. O que Nicholson faz uma extensa discussão, perguntando se a célula é realmente uma máquina. E ele pergunta se as proteínas realmente têm uma estrutura definida. E mostra que as proteínas, tem algumas que não se enrolam.
realmente estão sempre desenroladas, mas a grande maioria das proteínas desenrola parte da sua estrutura de acordo com o contexto onde está. Ora, forma e função e estrutura são fundamentais na biologia. Se uma proteína varia de forma de acordo com o local onde ela está, a biologia é outra coisa, é muito diferente do que a gente está imaginando até agora. Eu me lembro um trabalho de René Dubos falando do dilema de Pasteur, porque um pouco antes de resolver estudar as vacinas, ele trabalhou com o bicho da seda, que as colônias de bicho da seda de Paris estavam doentes, e ele estudou uma doença chamada Flacherie e mostrou que as lagartas podiam ser curadas por maior areação, por exposição ao sol, uma limpeza mais frequente, e ele resolveu estudar maneira de aumentar essa resistência natural dos animais. Mas quando houve o acidente de laboratório que levou ele a descobrir as vacinas contra a cólera aviária, ele optou por estudar vacinas. Essa decisão dele aqui teve uma consequência gravíssima, que foi criar a imunologia do jeito que a imunologia foi criada. Então, eu vou voltar para os meus mentores, para os meus gurus, e também continuar com alguma parte da experimentação com os camundongos cada vez mais difíceis de conseguir agora, durante a pandemia, mas sugiro a vocês uma visita ao Imunontologia, o site Imunontologia. Muito obrigado. Nelson, muito obrigado por sua contribuição, por essa fala muito interessante. Você trouxe muitas considerações que acho que mostram, né, sem dúvida, que o modo como nós pensamos aí, intuitivamente, a imunologia, o sistema imune, em termos de anticorpos, todas essas coisas, pode estar, na verdade, não é apropriado para descrever o que está acontecendo ali, né? Que se você traz as ferramentas teóricas de uma abordagem mais sistêmica, você ter capaz não só de descrever aquilo, né, de forma mais apropriada o que acontece naquele nível, mas também isso traz consequências diretas até para o programa de pesquisa, assim, né? Não é só uma elucubração filosófica, mas traz consequência direta para o tipo de perguntas que você faz e as respostas que você espera obter. Agora, eu queria te fazer uma pergunta sobre, assim, né, falou de imunologia, sistema imune, anticorpos. Uma coisa que muito se falou aí, né, durante a pandemia foi imunidade, né? Então, os governos queriam imunizar essa população de alguma forma. Você falou imunidade de rebanho, né? Imunidade, se você permanece imune após ter doença. Então, imunidade é uma coisa que apareceu bastante aí. E como você vê essa questão? Não foi uma coisa que apareceu diretamente na sua fala, né? O que é imunidade? Você viria em termos que você chamou de resistência natural? Como você vê a imunidade? Nas infecções por bactérias que secretam toxinas e por vírus que fazem uma fase de viremia, que passam pelo sangue, e que, além disso, tem um período de incubação longo, anticorpos podem ser interessantes como correlatos de proteção, quer dizer, correlatos de imunidade. Na difteria, tem um teste que a gente chama teste de Schick, que determina se uma criança está ou não está com difteria, injetando uma pequena dose de toxina na pele. Se ela está imune, ela não tem lesão nenhuma. Se ela não está, ela faz uma lesãozinha hemorrágica. Então, quanto mais anticorpo você tem, mais imune você é à difteria. No caso da Covid, isso é parcialmente verdade. Quer dizer, quanto mais anticorpo neutralizante houver, quer dizer, quanto mais anticorpo impedir que o vírus chegue à célula, isso aborta a infecção, né? Aborta o processo de multiplicação do vírus. Agora, nós sabemos muito pouco a respeito do que acontece depois disso. Quer dizer, as perguntas que a população faz, quanto tempo dura? Ou posso usar uma outra vacina que não essa? É o mesmo antígeno. Esse progresso com as vacinas de RNA mensageiro
é realmente um progresso, porque, por exemplo, se houver um variante que escape das vacinas atuais, é fácil, relativamente fácil, fazer uma outra vacina que atenda esse variante, mas que consequências a longo prazo tem essas respostas extremamente intensas que a gente está conseguindo com o RNA mensageiro, a gente não sabe. Nós estamos participando, como eu tentei dizer um dos primeiros slides, da maior experiência coletiva que a humanidade já fez. Quer dizer, imunizar grande parte da população sem ter uma ideia do que vai acontecer. E as vacinas não podem ser consideradas panaceias, quer dizer, que vão resolver todo o problema. A epidemiologia é muito mais importante que a imunologia nesse momento. Quer dizer, o isolamento físico é muito mais sério do que a vacina, quer dizer, as providências biopolíticas são muito mais importantes para a imunidade do que a vacinação. Não estou dizendo que a vacinação não é importante, eu estou dizendo que o isolamento é mais importante, quer dizer, o uso de máscara e providências como higienizar a mão e não aglomerar, não ficar em ambientes fechados, isso é um conhecimento milenar. Quer dizer, isso não é um conhecimento de agora, a gente viveu outras epidemias, né? E uma coisa para pensar é que até agora morreram o quê? 2,5 milhões de pessoas com a Covid, coisa dessa ordem. A espanhola, há 100 anos atrás, matou 40 milhões de pessoas, no mínimo, numa população que era 4 vezes menor que a nossa. Quer dizer, esse desaparecimento da influenza, por exemplo, que a gente não explica, não sabe explicar, há uma preocupação crescente com o que vai acontecer quando as crianças voltarem às escolas e os vírus de influenza voltarem também. A gente não tem ideia do que vai acontecer. Então, a imunidade tinha que ser entregue aos epidemiologistas competentes que tomassem as providências adequadas. Sim, e quando tem a citação que você usou lá no início da sua fala, né, sobre que nós queremos que o corpo resolva os nossos problemas sociais, né, acho que era isso. Isso. E como que isso entra nessa concepção, né, que você está falando da imunologia, da epidemiologia, essa sensibilidade a esses problemas sociais? Com o mesmo argumento, o corpo não pode resolver as suas contradições sociais, não é? Quer dizer, por isso é que essa ideia da vacinação não deve ser vista como essa panaceia, e, além disso, como se houvesse um conhecimento detalhado do que acontece, porque as vacinas ainda são produzidas por experiência e erro. Quer dizer, essas vacinas anti-Covid-19, elas tiveram a fase 2, a fase 3. Você tem que testar na população para saber se funciona ou não. A humanidade investiu bilhões de dólares e euros numa vacina anti-HIV e nós estamos praticamente na estaca zero. Nós queremos uma vacina para dengue, que está sendo pesquisada há mais de 50 anos, nós não temos nada. Quer dizer, nós não sabemos o que acontece, o investimento necessário é em pesquisa básica, tanto em imunologia como em epidemiologia. Ok, Nelson, obrigado. Tem mais alguma pergunta aí de quem está assistindo no YouTube? O Beto Viana disse que ia fazer uma pergunta, deve estar digitando. Alguém mais tem alguma pergunta? Em algum momento você mencionou que a gente não sabe fazer vacina, né? Não sabe o que acontece, é meio que uma tentativa e erro. Podia só explorar mais um pouco isso, que você só mencionou isso, mas não explorou muito isso. E o que significa isso, na verdade? É o que eu estava dizendo, se você tem um vírus ou tem um micróbio e você quer produzir uma vacina, você isola elementos desse vírus ou desse micróbio, injeta em animais como primeira providência, ver se é tóxico em si, né?
quer dizer, além da infecção, pode ser tóxico de outras maneiras. Mas você vê se ele produz anticorpos, né? Em primeiro lugar. Se é imunogênico, se produz bem anticorpos, se tem que se adicionar a ele materiais que a gente chama de adjuvantes para reforçar a produção de anticorpos. Esse é o primeiro conjunto de problemas. Agora, saber se esses anticorpos resultam em proteção é muito mais complicado, porque, inclusive, envolve o desenvolvimento de um modelo experimental. Em algumas situações, isso tem que ser testado em humanos. Né? Então, tem um pequeno grupo de voluntários, primeiro, que é testado com uma vacina. Se aquilo funciona, não é tóxico, não é patogênico, então se testa numa população maior, para depois, então, abrir para a população em geral. Quer dizer, o que acontece? Por que a gente tem que fazer esse teste? Porque a gente não sabe prever o que vai acontecer nos testes reais. Eu vou colocar uma pergunta aqui do Ernesto Perini. Que tipo de pergunta biológica se perde sobre esta e sobre futuras pandemias ao manter o foco sobre a vacinologia? Eu acho que se perde a investigação sobre a natureza da atividade imunológica. Não é? Quer dizer, o organismo não é um respondedor. Quer dizer, a atividade imunológica não é um estranhamento. Não é? Quer dizer, é uma atividade contínua. Grande parte dos anticorpos, todos os anticorpos podem ser chamados de autoanticorpos, porque todos eles reagem uns com os outros, né? Nós entendemos muito pouco desses conjuntos complexos, multiconectados. E é isso que tem que ser entendido. Nós estamos perdendo as perguntas reais sobre como funciona a atividade imunológica. Nelson, eu vou pôr aqui uma pergunta do Eros Carvalho. Ele fala: gostaria que o professor Nelson Vaz comentasse a afirmação, se não estou enganado, de que não entendemos o que seja a doença. Aí ele tem uma segunda parte, essa pergunta. Na visão sistêmica, ela não poderia ser entendida em termos de deterioração da autopoiese devido à entrada de um patogênico? Pois é. Eu tenho uns e-mails que eu troquei com o Maturana em 2018, onde ele me faz um alerta, diz assim, lembre-se de que a cura não vem dos anticorpos, vem dos antígenos, a cura vem do restabelecimento da harmonia da autopoiese molecular. Agora, com que linguagem, com que espírito eu vou falar com os meus colegas neodarwinistas, bioquímicos, sobre a harmonia da autopoiese molecular, né? Eu me ressenti muito disso, mas eu não quero fugir da pergunta que a gente não sabe o que é doença. Em algumas situações, a doença é muito clara, porque a doença depende da destruição celular, né? Mas houve um pesquisador chamado Otto Weinberg, nos anos 20, anos 1910, 1920, foi um dos primeiros a mexer com modelos bacterianos de produção de doença, e ele tem essa frase notável, dizendo que as bactérias podem estar envolvidas na causa das doenças infecciosas, mas não as explicam. Quer dizer, a doença infecciosa, você vê um animal sair da sua fisiologia, ter sintomas patológicos. Agora, qual é o mecanismo patogênico? O que acontece? Não é? Por exemplo, eu estou dizendo que a gente não sabe o que são as doenças. As doenças autoimunes. As doenças autoimunes são explicadas assim. São coisas que o sistema imune se desvia e começa a atacar o próprio organismo. Em primeiro lugar, o sistema imune não ataca nada. O sistema imune não tem intencionalidade, não tem poder discriminatório. Células não reconhecem nada. Quer dizer, são metáforas que não podem ser levadas ao pé da letra. Não é? Agora, em um número muito grande de situações, você encontra o que os imunologistas chamam de expansões oligoclonais. Quer dizer, expansões de pequeno número de clones.
Quer dizer, em vez de ter 1.500 clones moderadamente ativados numa certa situação, você tem, em vez de 1.500, tem 15. Só que esses 15 estão gigantescamente ativados. Isso é uma diminuição da versatilidade. Quer dizer, essa perda de versatilidade, quer dizer, essa diminuição da complexidade do organismo, pode ser um mecanismo patogênico importantíssimo. Quer dizer, o mesmo mecanismo patogênico em ação no envelhecimento. Compreende? Nelson, tem uma pergunta aqui do Beto Viana, vou colocar aqui para você. Tem um jargão da infectologia, né, à espera da Big One, né, como a grande onda dos surfistas. Na sua proposta da pandemia como criação cultural, penso se a gripe espanhola seria um exemplo de uma Big One. Aí continua aqui. Mas é agora que temos, além da escalada da tragédia ambiental, uma rede aérea que liga em horas os pontos mais distantes do globo. Então, ainda podemos esperar a Big One ou é inesperável? Não, o grande medo de quem está lendo essa história conscientemente é esse. Quer dizer que a Covid-19 está nos dando uma chance de treinar o que a gente pode fazer. Quer dizer, eliminar os governos incompetentes, por exemplo, né? E botar gente sabida no poder para que ela possa preparar o que nós podemos eventualmente fazer, mas se vier um vírus de influenza com a letalidade, a contagiosidade que tinha o vírus de influenza, e pode ser pior do que o vírus da espanhola, como você diz, né, na epidemiologia é extremamente importante a velocidade com que o contágio acontece. Com o avião a jato, que em 48 horas a coisa pode se disseminar pelo planeta inteiro, nós estamos atrapalhados. Então, a superpopulação não tem como controlar da noite para o dia, não é? O aquecimento global, por exemplo, a destruição dos anfíbios, que está matando pererecas, sapo de rã de todo lado, não é? Acabou com tudo que tinha no México, causado por um fungo, né? Esse fungo foi trazido pelo ser humano, quer dizer, pelos americanos da África para a América, mas ele está crescendo em função do aquecimento global. Quer dizer, houve mudanças climáticas que favoreceram o crescimento do fungo. Quer dizer, tudo isso vai se entrelaçar e vai criar problemas mais complicados do que aqueles que nós vimos até agora. Então, pensar que possa haver a Big One, pode haver a Gigantic One, ok? Ok, Nelson, muito obrigado. Tem muitas mensagens de agradecimento aí para você, de elogios. Então, se não tem mais perguntas do público, a gente pode encerrar essa fala de hoje. Muito obrigado pelo convite. E eu agradeço você por ter aceitado o convite, pela sua contribuição valiosa. E a gente continua com a conferência na quarta-feira que vem, às 14 horas, com o painel sobre fenomenologia. Então, A gente continua lá. Obrigado, Nelson. Tchau. Obrigado, pessoal, quem acompanhou ao vivo no YouTube, fez perguntas, participou de alguma forma. E espero que vocês estejam aqui de novo na semana que vem, quarta-feira, às 14 horas, um painel de fenomenologia. E quinta-feira, também nesse mesmo horário, com um painel sobre ética e política. Até lá.